Durante milhões de anos, um único predador reinou com maestria nos oceanos da Terra. Com mais de 18 metros de comprimento, dentes do tamanho de facas de açougueiro e uma mordida mais poderosa do que qualquer criatura viva ou extinta, esse gigante caçava baleias com precisão extrema e desapareceu sem deixar vestígios. Seu nome é temido até hoje, Megalodon, o maior tubarão que já existiu. Nesta jornada, vamos explorar quem foi essa criatura colossal, como dominou os mares do planeta e por que, apesar de extinto, seu nome ainda provoca medo e fascínio. Prepare-se para mergulhar nas profundezas da pré-história e descobrir os segredos do verdadeiro monstro dos mares. Por séculos, fósseis estranhos em forma de triângulo foram encontrados em várias partes do mundo. Homens antigos acreditavam que se tratavam de línguas de dragões ou serpentes marinhas petrificadas. Alguns até os usavam como amuletos de proteção. Foi só em 1697 que o naturalista dinamarquês Niels Stensen teve uma ideia revolucionária, sugeriu que aqueles objetos eram na verdade dentes fossilizados de tubarões gigantes. No século XIX, a ciência finalmente deu nome ao monstro, Carcharodontes megalodon. Hoje sabemos que esses dentes chegam a medir até 18 centímetros, o que indica um predador verdadeiramente colossal. E ao contrário de fósseis de ossos, os dentes de tubarões são extremamente resistentes e comuns, já que eles podiam perder e renovar milhares ao longo da vida. Mas o que esses dentes revelam vai muito além do tamanho. Eles contam a história de um superpredador que viveu por milhões de anos e que até hoje ainda nos assombra. Estimar o tamanho do megalodon é uma tarefa desafiadora. Como todos os tubarões, ele possuía um esqueleto feito de cartilagem, que raramente fossiliza. Mas com base na comparação com tubarões modernos, especialmente o tubarão branco, os cientistas conseguiram fazer projeções bastante confiáveis. As estimativas mais aceitas indicam que o megalodon podia atingir entre 15 e 18 metros de comprimento. Isso o tornaria 2 a 3 vezes maior que o maior tubarão branco já registrado. E provavelmente pesando mais de 60 toneladas, equivalente a um avião comercial de médio porte. Seu corpo era adaptado para a caça de presas grandes, como baleias primitivas, golfinhos antigos e outros grandes animais marinhos. Sua mordida, com uma força estimada entre 108.000 e 182.000 newtons, é considerada a mais poderosa da história da vida animal, superando até dinossauros como o Tiranossauro Rex. O megalodon surgiu aproximadamente 23 milhões de anos atrás, no início do período Mioceno, e desapareceu há cerca de 3 milhões e 600 anos, no final do Plioceno. Durante esse período, os mares da Terra eram muito diferentes dos atuais. Não existia gelo nos polos como hoje, e as temperaturas oceânicas eram mais quentes, o que favorecia a presença de grandes animais marinhos. Era um tempo em que baleias com dentes enormes cruzavam os oceanos. Tartarugas marinhas gigantes deslizavam pelas águas tropicais e outras espécies de tubarões coexistiam em ecossistemas ricos em vida. O megalodon estava no topo dessa cadeia alimentar. Sem predadores naturais, ele nadava livremente pelos oceanos, migrando com as estações e acompanhando a rota de suas presas. Fósseis de seus dentes foram encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártida. Isso sugere que seu território era verdadeiramente global, embora preferisse águas quentes e temperadas. Com base na distribuição dos fósseis, os cientistas acreditam que ele caçava em águas rasas, próximas à costa, onde as baleias jovens e vulneráveis eram presas mais fáceis. Estudos mostram que o megalodon era um caçador estratégico. Dentes fossilizados foram encontrados cravados em ossadas de baleias, indicando ataques diretos nas nadadeiras e no abdômen, para imobilizar e matar rapidamente. A forma de seus dentes, largos, triangulares e com serrilhas, mostra que eles eram adaptados para cortar carne e ossos com extrema eficiência. Em vez de agarrar a presa como um tubarão moderno, o megalodon a mutilava com golpes precisos. Sua velocidade também impressionava. Mesmo com seu tamanho, ele provavelmente conseguia nadar até 30 km por hora, suficiente para emboscar suas vítimas em áreas costeiras. Em resumo,
O megalodon combinava tamanho, força e inteligência predatória, as três chaves para dominar o oceano por milhões de anos. Porém, assim como outros grandes predadores, o megalodon simplesmente desapareceu. Um dos principais fatores foram as mudanças climáticas globais. O planeta passou por um período de resfriamento. A formação de geleiras nos polos e a queda da temperatura dos oceanos afetaram diretamente os habitats do megalodon, que preferia águas quentes. Recuo dos mares e transformação dos ambientes costeiros. O desaparecimento de áreas de reprodução e caça reduziu suas chances de sobrevivência. Mudança nas espécies que consumia. Muitas das baleias e animais marinhos que ele caçava migraram ou foram substituídos por espécies menores, insuficientes para sustentar um predador de 60 toneladas. Competição com novos predadores. O surgimento de predadores como o tubarão branco moderno e ancestrais das orcas trouxe competição direta por alimento. Esses animais, menores e mais adaptáveis, prosperaram onde o megalodon não conseguiu. A combinação dessas pressões levou o gigante à extinção. Sem comida suficiente, sem habitat e com concorrência crescente, o megalodon desapareceu para sempre dos mares da Terra. Apesar das evidências científicas de sua extinção, o megalodon continua vivo na imaginação popular. Relatos de sombras gigantescas, sons misteriosos no fundo do mar e vídeos mal explicados se espalham pela internet. Mas até hoje, nenhuma prova concreta foi apresentada. Cientificamente, a ideia de que o megalodon sobreviveu é considerada extremamente improvável. Um animal com esse tamanho precisaria de um ecossistema inteiro para se alimentar, deixaria rastros ecológicos e fósseis recentes. Não há nada disso. Os últimos fósseis datam de mais de 3 milhões de anos. Além disso, o fundo do mar profundo, onde alguns alegam que ele se esconde, é frio, escuro e pobre em alimento. Um ambiente inadequado para um predador tão energético. O mistério persiste, mas a ciência é clara: o megalodon não está mais entre nós. A história do megalodon é mais do que uma curiosidade paleontológica. Ela carrega lições importantes para o presente e o futuro. O desaparecimento de um predador dominante mostra o quanto, até as criaturas mais poderosas são vulneráveis às mudanças ambientais. O estudo do megalodon nos ajuda a compreender a dinâmica dos ecossistemas, a importância dos predadores no equilíbrio natural e os riscos de desequilíbrio causados pelo impacto humano. Durante milhões de anos, o megalodon nadou pelos oceanos como um rei absoluto. Nenhuma criatura o ameaçava. Nenhum som fazia frente ao seu rugido silencioso sob as águas. Mas mesmo o mais temido dos predadores não resistiu às forças implacáveis da natureza. Hoje tudo o que resta são seus dentes fossilizados, espalhados como pistas do passado nos leitos oceânicos. Mas sua lenda, essa continua viva. Ele se foi, sim, mas seu nome ainda causa arrepios. Ele nos lembra que o poder tem limites, que até os gigantes caem, e que o oceano, com toda a sua vastidão, ainda guarda histórias que mal começamos a entender. E talvez seja essa a maior força do megalodon: continuar nos fascinando, mesmo após a sua morte.